quer transformar a sua saúde e colher resultados incríveis? Vem comigo. Eu sou professora Iná, diretora da ETERJ, Escola Técnica em Santíssimo, que oferece os cursos de Administração, Automação, Eletrônica, Eletrotécnica, Informática e Mecânica. Bom, a gente chega agora em dezembro, né, final de ano, aí começa a gente, vamos nos programar e fazer as metas, como é que vai ser o nosso futuro, né, o ano novo. A gente vai emagrecer, a gente vai fazer atividade física, a gente vai dormir melhor. Então, assim, são várias metas que a gente coloca no dia 1º, faz aquela promessa e só depois a gente vai vendo quando a gente vai fazer, né? Então, a nossa convidada de hoje, a doutora Marcela Moura, ela passou por um processo, né, muito transformador na vida dela. Ela, por 10 anos, ela foi DJ, tinha uma vida muito, assim, desregulada, né? Era dormir tarde, viver na noite, sem horário para dormir, sem a rotina. E aí ela foi surpreendida por um diagnóstico de câncer e a partir daí ela mudou a sua vida. Então hoje a gente está aqui com a doutora Marcela para ela nos ajudar a alcançar novos resultados em 2024, né? Fazermos uma vida diferente, ter uma vida diferente, mais regulada e ter a nossa melhor versão a partir de 2024. Conosco hoje a doutora Marcela Moura, que vai nos contar um pouco da sua trajetória. Oi, pessoal, muito bom dia. Meu nome é Marcela Moura, eu sou nutricionista. Também me formo em Educação Física no ano que vem. E sou bem ativa aí nesse processo de saúde, alimentação, estilo de vida. E vim trazer aqui para vocês um pouquinho disso e da importância, né, da qualidade de vida, da saúde, de forma geral, para a longevidade. Primeiro quero agradecer muito, né, a sua disponibilidade de estar aqui hoje conosco. A gente sabe que a agenda é corrida de todo mundo, Ainda mas... mais final de ano. Ainda mais final de ano, né? A gente chegando no Natal. Conta um pouco, assim, de como foi, né, a sua vida, assim. Você era DJ, rodando o mundo, rodando o Brasil. Sim. E aí veio o diagnóstico. Não, na verdade, o diagnóstico foi antes. Eu fazia... A minha primeira formação foi Direito. E aí foi no final da faculdade de Direito. Eu tinha de 22 para 23 anos, estava me formando. E aí eu comecei a tocar na noite. Foi bem nesse período, quando eu iniciei a carreira de DJ. E aí eu descobri que eu tinha um câncer, um linfoma Hodgkin, que é um câncer no sistema linfático. E aí eu já trabalhava na noite. Já estava começando, na verdade, né? Então, nesse primeiro momento, quando a doença apareceu, eu fiz o tratamento, né, de quimioterapia, radioterapia e tudo. E eu não tive, assim, eu meio que falo que eu levei o câncer como uma gripe. Como se fosse qualquer outra doença. Eu não tinha muito consciência do que era aquilo, sabe? Então eu segui a minha vida normal. E aí, fiz o tratamento todo, mas não cheguei a perder cabelo completamente. Então, assim, eu respondi muito bem ao tratamento. Aí fiz 6 meses de tratamento. Esse tratamento finalizou e aí você tem que esperar um tempo para ver se a doença volta ou não, né? Para você ter a cura, no caso. E aí, fiquei bem, passou 2 anos, a doença veio novamente. Aqueles 5 anos que a gente tem que fazer o controle, né? E aí eu fazia de 6 em 6 meses o controle. Primeiros 6 meses nada, segundo 6 meses nada, 1 ano e meio nada, 2 anos, voltou. E aí quando voltou, é que eu tive assim eu acho que foi quando tive aquele baque, assim, nossa, de novo, o que eu tô fazendo de errado? Quando você percebe que tem alguma coisa que você precisa mudar na sua rotina, né? E aí, nessa segunda fase, eu fiz um transplante de medula autólogo, e aí foi uma coisa mais agressiva mesmo, eu tive que ficar internada no hospital por praticamente 1 mês, e aí você faz um procedimento que é bem complexo, onde você meio que vira um recém-nascido novamente, né? Por conta das células medulares. Então você tem que tomar todas as vacinas de novo, vira um bebê. Perdi todo o cabelo, fiquei careca, então a autoestima da mulher mexe muito, né? Imagina, uma jovem de 23 anos,
né, super bonita. Eu trabalhava com foto também, porque desde novinha eu fazia trabalho de modelo. Então, mexeu bastante comigo. Autoestima, A né? autoestima mexe muito. E você fica inchada por causa do tratamento. Então, assim, sempre fui muito vaidosa de querer estar mais magrinha. Então, foi bem complexo. Mas aí foi quando me veio o estalo de mudança, assim, sabe? Que eu precisava mudar. Eu amava a carreira de DJ. Eu continuei por um tempo ainda. Só que eu percebi que a noite não estava me fazendo bem. O ambiente noturno. Então, assim, como eu ia manter uma profissão, né? Um ambiente onde eu não me sentia bem, sentia um ambiente pesado, né? Um ambiente que tem muitas brigas, muito álcool, cigarro, drogas, enfim. E eu comecei a sentir que aquilo estava me fazendo mal. E aí eu resolvi começar a mudar de profissão. E na verdade, nessa época eu tinha uma nutricionista que me acompanhava. E aí eu falei, pô, acho que eu vou fazer nutrição. Mas aí eu já tinha 33 anos. Aí eu fiquei pensando, pô, fazer outra faculdade com 33 anos, começar do zero, largar minha profissão, porque bem ou mal eu ganhava bem como DJ. Então, assim, viajava o mundo todo, viajei o Brasil todo, fiz tour internacional. Então, assim, eu tava bem na profissão. Bem estabilizada, Bem estabilizada. Né? Mas era uma coisa que não tava me fazendo, então tava, sabe, contraditório, sabe? Eu quero melhorar a minha saúde. Como eu vou melhorar minha saúde estando inserida em um ambiente onde não tem saúde? Não tem como. Então, eu resolvi começar do zero. Aí fui fazer nutrição. Comecei a nutrição com 33 anos e me apaixonei, assim, completamente pela profissão. Eu me encontrei mesmo, assim. Eu digo que depois de formada, eu já tô formada, vai fazer 2 anos. E eu percebi que foi onde eu encontrei meu propósito de vida. De ajudar não só mulheres. Mulheres, eu sou especialista em emagrecimento feminino, mas pessoas de uma forma geral, né, a melhorar a qualidade de vida e saúde, né? Porque a estética, eu sempre falo que ela vem de brinde. Quando você melhora a sua saúde, sua qualidade de vida, o seu corpo, o seu físico também respondem positivamente a isso. É um prêmio, né? Você faz o seu esforço para ser premiada ali, Exatamente. né? Eu vejo, assim, que várias pessoas a gente percebe isso, né? Que não tem como conciliar um ambiente que não seja uma coisa saudável para que você consiga São viver... escolhas e prioridades. Em tudo na vida você precisa fazer, né? E isso, assim, eu vejo... Você falou, né, da questão de você voltou a um bebê recém-nascido para recuperar a sua saúde. Então, isso, assim, veio muito de dentro mesmo, né? Sim. Tudo se transformou mediante a situação que você se encontrava. Sim. E aí você fez a nutrição, aí se apaixonou... me apaixonei, me informei... Né? E veio a pandemia, faltava 1 ano para eu me formar quando veio a pandemia. E eu resolvi, falei, parou tudo, tá tudo online, vou fazer educação física. Pra aliar, né, uma coisa a outra. Pra quem estava resistente a uma faculdade. Aí eu falei, mas o tempo vai passar de qualquer forma, passou tão rápido a nutrição... Vou começar a educação física. Aí comecei a educação física, aí me apaixonei mais ainda, porque eu já sempre fui apaixonada por atividade física. Mesmo na época de DJ, eu sempre gostei de esporte, sempre me mantive ativa. Você fazia sempre alguma atividade? Sempre, sempre. Mesmo me alimentando mal. Minha alimentação era um problema. Eu bebia muito também, por conta de estar sempre na noite. Mas atividade física eu sempre amei. E aí, eu me apaixonei, assim, intensamente pela musculação. Foi quando eu decidi competir, né? Eu decidi participar de campeonatos de fisiculturismo. Mais um desafio. Me desafiar mesmo. E aí foi que veio também uma mudança, assim, incrível, que eu aprendi muito com o esporte. O fisiculturismo, ele ensina muito, porque, assim, ele te pede muita resiliência e disciplina. E você traz isso para as outras áreas da sua vida. Então, assim, eu percebi que depois da primeira vez que eu competi por 2 vezes. Eu me tornei muito mais resiliente, muito mais focada, sabe? Determinada. E eu trouxe isso pro meu trabalho, eu trouxe isso pro meu ambiente familiar, eu trouxe isso pra minha vida pessoal. E então eu acho que é um esporte que ensina muito. A gente sempre quando conversa aqui, né, no nosso Etergicast, a gente fala da importância de você ter determinação, de você ter o foco,
de você ter a disciplina, de você estudar, buscar o conhecimento, Sim. porque a gente estava até falando ali fora, né? Hoje a pessoa entra no Google, doutor Google, e se autodiagnóstico. Se autodiagnóstico, aí se bobear dá até a medicação, eu preciso fazer isso assim, né? O dia desse minha filha falou assim, não, eu já entrei no Google, eu já falei assim, nossa, que legal, onde mesmo que ele fez a faculdade, né? Porque assim, hoje existem as pessoas que se acham que sabem muito. Todo mundo é doutor na internet, todo mundo é doutor de alguma coisa e vai te dizer como é que você deva proceder, exatamente, né? E eu acho que pior ainda na minha área, assim, a área de nutrição e a área de educação física se tornou um ambiente onde todo mundo parece profissional, porque todo mundo fala daquilo ali com propriedade. Com propriedade, né? Eu, por exemplo, eu falo assim, eu jamais faço algum treino, qualquer coisa, sozinha, porque eu falo assim, gente, eu já não sou reta, o meu corpo já tá torto, eu vou entortar mais, né? Sim. Então, assim, o quanto é necessário você ter o profissional que tem o conhecimento, que tem a experiência, que tem a análise, que tem os estudos para te orientar. Com certeza. Né? A gente não sabe tudo. O que você mais vê quando você frequenta uma academia é a maioria das pessoas treina errado. Errado. A postura às vezes toda... até com o professor do lado treina errado. Então, assim, tem muitos bons profissionais no mercado, mas também tem alguns profissionais que, infelizmente, deixam a desejar. E eu canso de ver na academia a pessoa com o professor e fazendo o movimento errado. Ou então, né? até, às vezes... pode ter uma lesão. Estimula para pegar mais peso, para... E às vezes a pessoa não tem condição, não tem condição, exatamente. Tem uma lesão e às vezes o professor não sabe, às vezes nem a pessoa sabe, e aí piora ainda mais a lesão dela, né? Porque é complicado. A gente tem ligamentos tipo joelho, tem partes do corpo que são... tem tendência mesmo à lesão, né? E você, quando começou a falar aqui, você falou que os seus clientes, né, são mais as mulheres. Isso. Né? Tem um porquê? Você se direcionou para... Eu me direcionei mais para esse público porque eu acho que eu me identifico, né? Assim, eu procuro trazer no meu trabalho tudo que eu já passei. Hoje, eu alio a minha teoria à prática. Então, assim, eu trabalho como nutricionista muito com comportamento alimentar. Eu não trabalho com restrições alimentares, que eu acho que isso não funciona, principalmente a longo prazo. Eu trabalho de forma que aquilo ali vire um hábito na vida da pessoa para o resto da vida. Eu quero que ela se alimente saudável e pratique atividade física para o resto da vida. E não que ela faça uma dieta por um período de tempo e dali alcançou o objetivo X, ela volta ao comportamento anterior e engorda tudo de novo. Então, assim, eu acho que as mulheres são um público que tá sempre querendo emagrecer, tá sempre querendo melhorar, e a autoestima da mulher, como eu passei por essa fase do câncer, né, que a gente fica mais fragilizada, né? Eu acho que a mulher, ela tem vários processos que ela precisa de ajuda, precisa de uma mão, e assim, eu procuro trazer tudo que eu passei na minha vida para as minhas pacientes. Então, assim, da mesma forma que a grande maioria erra no início quando quer mudar a sua alimentação, quando quer mudar o seu estilo de vida, eu também errei lá atrás. Eu também fiz 1000 restrições, eu também tive, em virtude dessas restrições, milhões de problemas de saúde e mentais. Eu tive amenorreia, eu tive transtorno de ansiedade, eu tive transtorno de compulsão alimentar, eu tive tudo isso em virtude das restrições alimentares que eu fiz lá no início, antes de formada. Obviamente, né? Não, como é que é aquela se prescreveu o caminho, né? Aquela coisa que todo mundo faz dieta. Faz aquelas dietas malucas que come só, bebe só chá e não come, corta o carboidrato, né? Enfim, faz a dieta da atriz tal, da blogueira tal, que não é para todo mundo, cada pessoa é única. Aquele negócio, né? E aquele negócio, todos nós... Eu acho que não existe alguém que não tenha feito alguma situação, né? Eu vou... Ou então é assim, né?
Não, eu vou entrar ali, vou ver o que você está falando. Blogueira tal, fez, deu ela certo. fez isso, deu então certo. Então, vou eu fazer também. também. E aí você não tem o resultado dos seus exames, não sabe como é que está o seu organismo, como é que você vai reagir, Exatamente. E assim, essas dietas, elas não funcionam, né? Porque o que acontece? Elas têm prazos de validade, né? Para emagrecer, você está indo contra a sua fisiologia. Nosso corpo foi feito para armazenar energia. E aí já começa por aí, né? Você está indo contra a fisiologia humana. E aí o que acontece? Você faz uma dieta onde você corta tudo, né? Você está acostumado a comer de tudo e de repente você não vai comer mais. Não vai comer mais pão, não vai comer mais arroz, mais macarrão, porque todo mundo, a primeira coisa que corta é o carboidrato, né? Então, aí ele não consegue, ele até consegue por um período, aquela pessoa consegue por um período manter aquilo. Nossa, tô super focada na dieta, não sei o quê. Aí a primeira vez que sai do ambiente fechado e vai, por exemplo, num final de semana para um evento familiar ou para uma festinha ou para qualquer coisa e vê outros alimentos que não estão disponíveis para ele na dieta, quando ele comer, ele vai comer descontroladamente. E aí vai desencadear tudo de novo. Tudo que é proibido, a pessoa ela vai ter tendência, né, a comer sem parar. Então é muito mais fácil você dar permissividade a esse paciente, mostrar para ele que nada é proibido na alimentação dele, só que ele tem que ter moderação e sempre escolhas saudáveis. Então, assim, e aquele papo que eu tava falando de eu ter feito, eu também fui assim, eu também já fiz isso. E eu também passei por isso dessa forma. Eu me restringi absurdamente, até nas épocas de competição, que realmente para você competir fisiculturismo, a dieta é muito restrita, né? Para você ter um corpo de palco, 0% de gordura, você realmente tem que restringir a alimentação. Mas ali você está vivendo uma vida de atleta. Isso me fez passar por diversos problemas, porque assim, eu estava experienciando uma vida de atleta, mas eu não vivia daquilo, né? Não era um atleta profissional. E aquilo ali me rendeu problemas, né, de transtornos mentais e físicos por conta dessa restrição. Então eu tive esse comer transtornado, eu tive essa compulsão alimentar por anos. E aí eu engordei 10, 15 quilos pós-campeonato, porque era um período muito restrito, e aí quando acabava o campeonato, eu descia do palco, eu comia até a parede. Então Caramba. Isso é o que acontece em menor escala, obviamente, com qualquer pessoa que restringe a alimentação. Não, e as pessoas olham aquelas fotos na internet, né, nas redes sociais, e falam assim, nossa, que lindo. Eu falo assim, né, hoje, antigamente a gente, a nossa... vitrine, era aquela revista Caras, Sim. né? Todo mundo queria ter a família Caras ali. E agora é o Instagram. E aí todo mundo acessa muito rápido, né? Aí você fica assim, caramba, se ela conseguiu isso em 10 anos, como que eu vou fazer para conseguir? Ah, mas eu quero em menos tempo. Não posso me perder. Esse que é o problema perder os 10 anos ali, né? Esse que é o problema também. Tem muita divulgação de muita coisa que não é real. Tem que tomar muito cuidado com a informação ali na internet, principalmente os jovens. E assim, essa questão do tempo é muito importante, porque não é muito melhor você ter um estilo de vida saudável a longo prazo, que você vai conseguir manter para a vida, porque você tem a possibilidade de se alimentar de uma maneira que você sim pode comer seu chocolate, pode comer sua pizza, né? Você não precisa abrir mão de tudo que você gosta, até da sua cervejinha no final de semana. Não há problema nenhum em beber socialmente, né? O problema é o excesso. O que engorda é o excesso, não é o alimento. Então, assim, nenhum alimento individualmente vai te engordar. É igual o meme, a piada, né? Não é o que você come entre o Natal e o Réveillon. Exatamente. É entre o Réveillon e o Natal, né? Porque todo mundo pensa, vem as festas de final do ano e a gente vai engordar as festas de final... E, na verdade, é o longo do ano, né? Só vai engordar nesse período a pessoa que fez dieta restrita o ano inteiro. E aí, para ela, esse é o momento de chutar o balde. Aí é complicado. Por isso que é muito melhor uma reeducação alimentar, porque no meu acompanhamento nutricional, eu ensino o paciente a ele ter moderação também nesses momentos. Então, assim, não vai acabar o mundo, ela pode consumir um pouquinho de cada coisa ali, né, e ficar satisfeita, sentir os sinais de fome e saciedade, não comer compulsivamente, que ela nem sentiu o gosto, o sabor do alimento.
Que é outro fator importante, a mastigação, né? Muito importante. E a gente... Porque a pessoa, ela junta a ansiedade com aquela voracidade em ter que comer, porque é o único momento que ela pode comer aquilo ali, porque depois ela tem que voltar para a dieta. Então fica aquele desespero e ela só para de comer quando acaba o alimento. Se não acabar, ela não para. Ditado que a grande maioria acha lindo falar, né? Não tem tempo nem para comer. Então aí quando vai comer, exatamente. Eu também bato muito nessa tecla com as pacientes. Tem muitas pacientes que têm a vida agitada, né, que trabalham, então sempre se locomovendo de um lado para o outro, e aí tem que comer nesse meio tempo. E aí eu tenho paciente que chega para mim na consulta e fala: ah, Marcela, tem que ser uma coisa muito simples, prática para mim, porque eu como no carro, dirigindo mesmo. Ai, gente. Aí eu falo: mas você precisa parar para comer. São 5 minutos. Você tá no carro? Ok, você para o carro, estaciona o carro, pega a sua marmita e come e presta atenção no que você está fazendo. Porque a pessoa, quando ela come sem atenção, dirigindo, vendo televisão, conversando, mexendo no celular, que é muito comum a gente ver, né? Você vai numa praça de alimentação, num shopping, as pessoas comendo, elas estão com o celular numa mão e com o garfo na outra. Elas não estão prestando atenção no alimento. Por isso que sente fome logo. Não chega a mensagem para o cérebro de saciedade. A confusão. Não tem a mensagem. De informações, exatamente. Né? E aí, por isso que a pessoa logo depois, daqui a 1 hora, já estou com fome. Por quê? Porque ela não mastigou o alimento, ela não estava presente na refeição, e aí ela logo sente fome. Gente, é interessante, né? Porque essa vida de hoje que é tudo muito modernizado, mas também você virou escravo de uma rotina que não tem rotina, que é sempre você... Ah, eu tô atrasado, eu perdi tempo. Eu costumo dizer que a gente evoluiu, por um lado, né? Tudo, igual você falou, é tudo muito modernizado e tudo mais, mas a gente nunca teve as taxas de obesidade tão altas como a gente tem hoje. Mesmo com essa modernidade toda, com essa informação toda disponível sobre saúde, sobre tudo. E nunca teve tantos obesos no Brasil e no mundo. E a gente mora numa cidade que nos permite fazer muitas coisas. Atividade física ao ar livre, não precisa pagar academia. E assim, eu vejo assim... Engraçado, né? Uns tempos pra cá, eu fico olhando o Rio de Janeiro, que é uma cidade muito bonita, né? E você tem muitas oportunidades. E assim, por exemplo, lá no prédio, lá no condomínio, a gente tem os jogos de vôlei aos domingos, né? E aquilo já virou uma rotina pra gente. A gente brinca. O esporte é muito bom, é sensacional. Você relaxa porque você está ali com seus amigos, aí você dali já combina outras coisas, você já está sempre trocando com outras pessoas. Está num ambiente social, né? E ainda está emagrecendo porque está gastando caloria, né? Está se divertindo. Pois e já virou tipo assim uma coisa que, olha... Vai ter, vamos fazer, não sei o quê. Eu, para falar a verdade, eu estou meio afastada porque eu me machuquei mesmo. Então, mas é uma coisa que é muito divertido, Sim, né? Porque hoje a gente vê... isso alimenta a sua saúde, né? Sim, e é tão importante também para a questão das crianças, dos adolescentes, porque a gente vê essa infância, essa juventude muito presa, né, a telas, a computador, a joguinhos. Então, assim, eu lembro da minha infância, nossa, eu vivia na rua. Era de 8 horas da manhã até 8 horas da noite. Na rua, subindo em árvore, entendeu? Brincando de pique-esconde, correndo de um lado pro outro, andando de bicicleta. E a gente não vê mais as crianças fazendo isso. É tão importante, né? Um dia desse eu vi um Instagram, né, dizendo assim, os parques na Alemanha são muito perigosos. Isso aqui você vai desafiar a criança a ter equilíbrio. Aqui você vai desafiar a criança a ter percepção do espaço, né? E aí, por quê? Hoje, você vai... A mãe fala assim, gente, eu não vou deixar meu filho no parque. Se ele for no parquinho da rua ou no parquinho do prédio, ele pode se machucar. Gente, a criança... para se machucar. Exatamente. Criança saudável tá machucada, né? Exatamente. É assim que cresce, né? Pois e você fica resistente
a queda, né? E com o esporte você vai ter autodisciplina, você vai saber se colocar, vai aprender a se frustrar. É igual eu com o fisiculturismo, é a mesma coisa. Você traz para as outras áreas da sua vida. A criança que pratica esporte desde pequena, ela com certeza vai ter uma melhor performance na vida dela de forma geral. Entendeu? Nos relacionamentos, no trabalho dela, nos estudos. Porque só em você ter a disciplina, né, e o foco, a determinação, você está preparado para aquela situação. Por exemplo, né, vamos dizer, o aluno chega tarde na escola, tem o hábito de chegar atrasado. Se você chegar atrasado na competição, você não participa. Exatamente. Né? Você perde. Sim. E aí, ali você já aprende que não, que o horário é horário e a gente tem que cumprir os horários, né? A obrigação. Eu posso ir para uma apresentação de balé com cabelo solto? Vamos dizer, né? Sim. Bem grotesco isso. Não, eu não posso. Eu tenho que estar com o cabelo... Então, na escola também está com uniforme, tem que estar com uniforme. Tudo Entendeu? uma coisa então, vai ligando. Tudo vai... E é de pequeno. É o que você está falando, é de pequeno, né? E hoje em dia, na verdade, eu não assisto muito mais TV, né, aberta, assim, mas eu me lembro muito dos comerciais, né? Vale por um bifinho, vale não sei o quê. Biotônico Fontoura. Quem foi vítima disso, né? Nossa! Às vezes eu brigo lá na escola de adulto comendo geleia de mocotó em Baza. Eu falo, gente, mas é gostoso. Eu falei, tá, mas pra que você come isso? Eu não sou, como se diz, a expert na questão de alimentação. Não faço a alimentação adequada, eu sei disso. Mas tem coisas que você não pode mais fazer de jeito nenhum. Você chegou numa fase da sua vida que você não deve fazer de jeito nenhum, né? Eu me lembro quando a gente era adolescente, comia aqueles hambúrgueres desse tamanho assim, né? Cara, hoje não dá, não desce. Por isso que eu acho que a educação nutricional era muito importante ter nas escolas, como uma matéria mesmo básica para ensinar as crianças a se alimentarem da forma correta. É muito importante. Pois é, né? E assim, as crianças... o que a gente estava até falando ali, né, em off, elas vão ter o acesso às coisas que lhes são oferecidas. Exatamente. Então, os pais têm não que são, fazer as crianças não vão para o supermercado. Exatamente. Elas vão... Eu atendi uma adolescente, eu não costumo atender esse público, né, mas era filha de um amigo e tal. E aí ele me pediu muito, porque ela estava ficando gordinha e precisava, né, de ajuda porque estava aparecendo início de diabetes e aí já era preocupante e tal. E aí eu atendi e a criança ela só comia nuggets, batata frita, não comia uma fruta, só comia carne vermelha. E aí a mãe falou assim pra mim, não, mas ela não come. Tá, mas ela vai no mercado fazer quem faz a compra de casa? Quem que deixa as coisas na geladeira? É você que está comprando o nugget, é você que está comprando a batata frita, você que está oferecendo esses alimentos para sua filha. Então, assim, a gente tem que sentar com o pai e conversar. A consulta é mais com o pai e a gente vira um psicólogo, porque é muito importante. Os pais têm que ter essa noção de responsabilidade sobre a alimentação dos filhos. Então, assim, a introdução alimentar ela é importantíssima. Porque é ali que a criança vai conhecer os alimentos. Quando você oferece só alimentos naturais, é com aquilo ali que ela vai se acostumar e aquilo ali que ela vai pedir para você. Agora, se a mãe, o pai, né, a criança desde pequenininha, ele só dá papinha Nestlé, aí passa pro Danoninho, bolinho Ana Maria, aí a criança vai se acostumar com esse quem paladar. Que não vai gostar, né? Entendeu? Dos alimentos hiperpalatáveis. E aí depois, ela adulta, modificar esse paladar é muito difícil. E a gente vê que isso como se diz, é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Né? Hoje, por exemplo, eu abro um armário lá em casa, eles falam assim, mãe, não tem nada? Não tem nada. E era uma coisa que a gente tinha muito, a gente tinha um biscoito recheado, tinha um biscoito maisena. Por exemplo, hoje, para mim, o biscoito maisena faz muito mal. E aí você começa a conhecer também o seu corpo e percebe, né, os alimentos que fazem bem, os alimentos que fazem mal. E aí você, desde bebê, você dá um biscoito maisena.
né? Todo mundo, você não vê, poxa, criança que não vai comer um biscoito maisena. Todo mundo vai comer um biscoito maisena. Exatamente. Né? E aí a minha funcionária outro dia estava falando isso, né? Marcela, porque a neta dela é novinha, já tem 3 filhos. E aí a Gabriela fica com preguiça de dar a mamadeira para a criança e ela amassa bolacha maisena e dá. Tipo assim, a criança não tem nem 2 anos, já tá consumindo açúcar. Isso faz tão mal e a criança não tem. A mãe não tem essa noção, né? Acaba que é uma criança cuidando de 3 crianças. E aí vem a bola de neve vem acontecendo. Isso que eu queria assim, até te pedir assim, que você de repente orientasse, né? Vamos dizer, essa mãe é uma criança que cuida de 3 crianças e se quer mudar. Primeiro, para mudar realmente é o que você está falando, tem que querer. Sim, tem que querer, não adianta. Eu tenho que querer e eu tenho que buscar isso. Não adianta, você pode ter o melhor nutricionista, o melhor médico, o melhor personal do mundo. Se você não quiser mudar o seu comportamento, né, não adianta. Então, assim, tem que vir de você. Eu não tenho como pagar um tratamento, mas eu gostaria de saber, assim, o que eu posso modificar na vida do meu filho para que ele tenha uma vida diferente, para que ele cresça diferente. Sim, né? Eu acho que isso é muito importante. Assim, são coisas básicas que você precisa fazer. E que está disponível para todos, né? É ofertar sempre alimentos naturais, frutas, verduras, legumes, proteínas magras. Então, assim, eu costumo falar, descascar mais e desembalar menos. Quanto menos alimentos industrializados você ofertar para o seu filho, melhor. É óbvio que vai ter as exceções, né? Ele vai estar numa festinha, vai estar num evento social e ele vai comer um brigadeiro, vai comer um cachorro quente. Ok, mas isso são exceções. O que faz é a rotina. A alimentação ela se constrói numa rotina de dia após dia. E na rotina, você tem que comer comida de verdade. Além disso, é muito importante a hidratação, porque confunde-se muito sede com fome. Isso é muito comum. Os pais não ofertam água para os filhos. O filho tem aquele hábito de só beber água quando está com muita sede. Estou com muita sede, vou lá bebo água. Água é para você beber ao longo do dia, fracionadamente. Não se bebe água só com sede. Não, às vezes fala assim, né? Ai, adulto então, né? Nossa, acabei de me lembrar que hoje eu não bebi água. Exatamente. Aí eu falo assim, gente, como é que consegue? É uma coisa que é pra você igual você toma banho, escova o dente, é pra você tomando água ao longo do dia, fracionadamente, né? O nosso corpo, 80% dele é água. Então todos os processos são em meio aquoso. Se você não bebe água, seu intestino não funciona, né? E o intestino, ele também é importantíssimo, é nosso segundo cérebro. Então, além disso, também fazer a criança praticar atividade física desde pequeno, esporte, é o que a gente falou. Não tem o dinheiro para botar na academia, mas ao ar livre a criança pode fazer muita coisa. Outra coisa também importante é o sono, né? É muito importante o sono, assim, não deixar a criança acordada até de madrugada, né? Você precisa planejar a rotina do seu filho. Né? Rotina é muito importante para a criança. Você falou uma coisa que é de extrema importância, né? Hoje a gente trabalha com crianças e adolescentes e vê o quanto essa questão do sono está esquecido. Como é que eu vou fazer? Ele vive na internet. Ai, mas ele gosta de jogar online, ele faz não sei o quê. E às vezes, nem que seja assim, de repente, uma coisa que... o pai deixou. Não, cara, às vezes você tá tão cansado no final do dia que você apaga, você deita e dorme. E a criança fica lá brincando o tempo todo. E a restrição de sono, ela está intimamente ligada com o aumento da obesidade. Então, assim, tá tudo interligado ali. A gente precisa viver de acordo com o nosso ciclo circadiano, noite e dia, né? Sono e vigília. E o que a maioria das pessoas faz tudo ao contrário. Aí desorganiza todos os hormônios. O cortisol, que é para estar alto de manhã, fica alto à noite. Não, às vezes, olha, nosso fundamental, né, que são as crianças até de 13, 14 anos, é à tarde. E tem criança que chega atrasada porque acordou à tarde. Eu falo assim, gente, como isso? Poxa, a entrada é 1h da tarde.
E você acordou e fez o quê? Não, acordei e vim para a escola, não deu tempo para comer, não deu tempo... E assim... A base de tudo é organização e planejamento. Seja para criança, seja para um adulto, eu falo sempre para as minhas pacientes, se você não planejar a sua semana, né, tirar um dia para você ir lá no mercado, fazer higienização dos alimentos, preparar a comida, deixar tudo organizado, na correria do dia a dia, tá todo mundo sempre corrido, você vai pedir um iFood. Você vai comer na rua porque você não descongelou a carne, porque você não preparou os seus legumes, o seu arroz, o seu feijão. Isso é muito verdade, né? Então, assim, tudo é planejamento. A mesma coisa com as crianças. Os pais precisam planejar a rotina da criança. A lancheirinha, tudo organizado. Porque se não botar o lanche saudável, ele vai chegar na cantina da escola e vai comer um salgado, entendeu? Vai comer uma fritura, uma coxinha. E eu vejo muitos também assim, né? Ah, meu filho não gosta. Não gosta porque ela não ofertou, né? Porque ela não ofertou desde criança. Ele só está acostumado a receber esse tipo de alimento. E quando a criança recebe desde nova, né? Desde muito, muito jovem, alimentos hiperpalatáveis, que são alimentos com muito açúcar ou muito sal, né? Ela vai criando esse paladar e ela fica muito difícil você modificar, porque como que uma criança que sempre consumiu alimentos com muito açúcar e muito sal vai gostar de uma cenoura, de um brócolis, de uma maçã? Não tem como. Ela vai sempre pedir açúcar e sal em excesso, e esses alimentos são naturais, eles não têm. E aí, às vezes, quando ele chega ali, a criança vem naquele processo. Aí, quando chega lá pelos seus 15 até 17, 18 anos, aí eu quero ter o corpo daquela blogueira, daquele ator, E aí, às vezes, buscam caminhos que são muito perigosos. Sim. Né? A gente já teve aluna na escola que quase perdeu os braços por causa de hormônio. Caramba! Assim... Poxa, a época foi uma coisa assim, que a gente ficou hoje chocada, tá muito né? comum, hoje tá muito comum esses remédios de emagrecimento, né? O Ozempic, o Wegovy, Mounjaro, que vai chegar ainda no Brasil. Então, esses alimentos anti-obesidade, que inclusive são vendidos sem receita, eu acho um absurdo. Você chega na farmácia, compra, e são alimentos que são medicamentos que eram para tratar diabetes, Todos né? eles. Eram para tratar diabetes e eles agora são off-label para obesidade, né? Então, assim, são tratamentos eficazes, seguros para um obeso, sim, só que as pessoas estão utilizando como? Quero perder 2, 3, 4, 5 quilos, vou tomar esse remédio porque vai tirar a minha fome e eu vou emagrecer. O que eu conheço de jovens que estão tomando, assim, ininterruptamente esses remédios e não comem mais. O que acontece? A pessoa não modificou o comportamento alimentar dela. Deixou de comer. Ela deixou de comer. Quando ela come, ela continua comendo errado. Então, assim, ela não tratou a raiz do problema. Ela tá tapando o sol com a peneira só. Entendeu? E a gente faz muito isso, né? A gente lá na frente, quais vão ser as consequências? Esse medicamento é novo, ainda não se sabe se tem efeitos a longo prazo. Colaterais. Quais os efeitos colaterais são, então... E a questão, por exemplo, o adolescente, né? Ele vai muito para... Vamos dizer, eu vou para academia, eu faço meu treino. Depois a conta chega, né? Eu acho que é assim, hoje a gente tem o lado bom e o lado ruim da internet, né? A gente tem hoje na internet a disponibilidade de profissionais de educação física que em sua rede social disponibilizam treinos, mostram como é a execução do movimento, então a pessoa nem precisa contratar um personal trainer. Ah, Marcela, mas eu treino sozinho porque eu não tenho dinheiro para contratar um personal. Basta você... ir na informação certa, de um profissional mesmo de saúde. Conheço vários que disponibilizam gratuitamente treinos. Então, assim, onde eles ensinam como que é o movimento de cada exercício, a importância. Então, assim, dá para você ser guiado, né, por um profissional, mesmo sem você estar pagando por ele, sem ele estar treinando junto com você. Então, assim, treinar sozinho é muito complicado, porque... E a gente vê, né, que o jovem, a criança, o adolescente, né, tem essa necessidade de seguir um padrão, né, imposto pela sociedade. Sim. E aí vem
as frustrações, né? A que você está falando, os transtornos de alimentação. E aí vem Sim, aí a comparação, ciclo de coisas assim. A comparação ela é muito complexa, assim. Eu acho que você não pode estar se comparando com outra pessoa. Você tem que estar sempre se comparando com você mesmo, com a sua evolução. O quanto que eu melhorei de ontem para hoje, né? Até com relação à estética e físico mesmo que eu tô dizendo, porque eu recebo às vezes pacientes no consultório que chegam com uma foto de uma blogueira, de uma atriz ou de uma musa fitness, e aí Marcelo, eu preciso ficar com essa barriga. Aí qual é a minha conversa com essa paciente? Bom, por que a gente não busca a sua melhor versão? Vamos construir o seu melhor abdômen? Porque a sua barriga nunca vai ser igual a dela. Nós temos biotipos diferentes, construções de físicos diferentes. Eu sou alta, sou grande, eu tenho 1,80 m. Eu nunca vou ter o corpo de uma menina de 1,60 m. Com certeza, entendeu? Né? Eu tenho a minha estrutura larga. Então eu nunca vou ter a estrutura fina de uma menina mais minhonzinha, né, menorzinha. Não tem como. Então imagina se eu ficar presa a esses padrões. Eu tenho que buscar dentro da minha estrutura a minha melhor versão. Então por isso que eu acho horrível a comparação. Você não tem que se comparar, você não tem que buscar o corpo da fulana, da ciclana, mas sim o seu melhor físico. Marcela, você falou aí um pouco da questão das medicações usadas para emagrecimento, né? Hoje a gente vê que os jovens, eles têm muito acesso tanto ao emagrecimento como à hipertrofia, né? Eu quero ficar forte né? E aí vai buscando esses atalhos, esses caminhos. Eu não quero um processo longo, que a gente estava até aqui falando, né? Se ela levou 10 anos para construir esse corpo, poxa, como é que eu vou fazer? Porque eu quero em 5, eu quero em 3. Então, são os remédios de emagrecimento, os hormônios, mais os hormônios de crescimento. Sim, o que acontece, né? O jovem, ele não pensa no amanhã. Ele pensa só no hoje, no presente. Então, assim, ele não leva em conta o que poderia acontecer posteriormente, a longo prazo, com a minha saúde, em virtude de eu estar utilizando esses medicamentos, né, sem auxílio médico, né, sem indicação médica. De forma indiscriminada. Automedicação. Exatamente. Né? E assim, o que acontece com essas medicações, tanto de obesidade quanto de hormônio, né? Elas são atalhos para você ter resultados rápidos, né? Sendo que esses resultados você não consegue manter a longo prazo. Então, o que acontece? Eu costumo falar que a pessoa que utiliza hormônio, né, ou que faz o uso de uma medicação para anti-obesidade, ela alcança um físico emprestado. Que quando ela parar de utilizar o hormônio ou o medicamento, ela vai perder esse físico. E com a alimentação e com o treinamento, ela constrói esse físico tijolinho por tijolinho a longo prazo e ela consegue manter esse resultado para a vida inteira. Porque você não vai poder tomar o hormônio nem o medicamento para o resto da sua vida. Vai ter que parar. E assim, essa medicação, as medicações, né, além de serem vendidas sem prescrição médica, elas são vendidas também para menor de idade. Sim. Né? Sim, com certeza. Então é muito preocupante isso, eu acho que você, todo tipo de medicação, né, que lida com a saúde deveria ser pedido restrição, né, de receita médica. Porque com receita já é complexo, porque às vezes nós temos profissionais que não são tão éticos assim e fazem indicações de uso de hormônios ou de medicações para pacientes que não necessitam daquilo ali, que poderiam adquirir aquele mesmo resultado por uma via muito mais saudável, mas que por conta da pressa em ter o resultado rápido, né, faz uso daquele assim, atalho vamos ali. dizer, né, eu tenho lá meus filhos adolescentes, eles começaram a academia, né, estão lá na academia. Daqui a pouco,
começa a ficar mais forte. Ah, não, eles estão fazendo... Porque eles estão treinando, eles estão indo todos os dias. Eu, enquanto mãe de adolescente, como é que eu consigo, assim, ter uma percepção de que algo está por trás daquele físico, que não é só a questão da academia? O que pode interferir no dia a dia, né, que eu possa perceber? Eu acho que é muito comum, os efeitos colaterais mais comuns, assim, e visíveis são agressividade, a pessoa fica mais ansiosa, mais agressiva, ela fica com muita acne, então aparece muita acne nos ombros, rosto, costas, que mais? Queda de cabelo, é muito comum. E essa mudança brusca, né? Porque foi como a gente falou, a pessoa era extremamente magra e de repente ela tá extremamente forte. Aí vai falar assim, com a não, mãe, eu tô treinando. vascularização muito aparecendo, a vascularização também muito aparente, é muito sinal de que a pessoa está utilizando uma substância, né? Aquelas veias saltadas. Então, tem alguns detalhes que se eu vejo uma pessoa na rua, na academia, eu sei se ela usa ou não. Pra mim é nítido. Eu vou falar a verdade, né? Eu mulher fico sempre muda a voz. Aí fala assim, claro que não, gente, aquilo ali é puro. Não. E aí, eu vou falar a verdade, eu fico na dúvida se a pessoa realmente tá. E a gente, como tem esse acesso, as crianças têm esse acesso fácil, né? E, então, mais do que nunca, os pais precisam ter a atenção. Mais uma vez, a gente vem àquela história. Se oferece danoninho, vale por um bifinho, daqui a pouco você vai ver que o bifinho vai virar outros males, Sim. Né? Influência de outros males. E aí, mãe, eu tô treinando todo dia, eu vou pra academia todo dia. Peraí, você vai para academia, mas você está fazendo academia 2 meses, né? Vamos dizer, né? Sim, de forma muito exagerada. A hipertrofia, principalmente, né? Ela, para você construir músculos, demora muito. É a constância naquela atividade física, na alimentação correta, na suplementação também. Uso de whey protein, que nada mais é do que uma proteína, igual a carne, o peixe, os ovos, o frango. É simplesmente uma proteína em pó. Então, assim, o uso de whey protein, o uso da creatina, que é um suplemento que tem evidência científica. Então, é um suplemento que é favorável, inclusive, para idosos. É muito, muito importante o uso. Ajuda na cognição também. Então, assim, é um suplemento que tem grande evidência para melhora do músculo, melhora da qualidade muscular, dos ossos, enfim. Então, é um suplemento confiável. Mas aí é aquele negócio. Vamos dizer, sei lá, você tem que tomar 1 dose do whey protein diária, vamos dizer, né? O adolescente. Não, mas eu quero tomar 3, 4. E aí você por isso que é importante a orientação médica, né? O controle. No caso nutricional, né? Eu também prescrevo suplementos, então tenho pacientes adolescentes, né, que tomam whey protein, creatina. Então, assim, são suplementos que têm evidências e que são seguros dentro da quantidade, né, prescrita diária. Exatamente. Agora, já o outro lado que a gente estava comentando antes, que é medicações, aí já é mais complexo, né? E tem que ser realmente um médico prescrever e avaliar a necessidade daquilo ali, do uso daquela substância. Marcelo, como que a gente pode explicar qual é a diferença entre eu estou fazendo uma suplementação ou eu estou tomando uma bomba, né? Sim, então, na verdade, a gente utiliza o termo bomba para hormônios, né? O uso de hormônios que causam ali a hipertrofia, né, dos músculos. Já os suplementos, eles são coadjuvantes nesse processo de hipertrofia. São produtos que são testados e comprovados a sua eficácia. Por exemplo, o whey protein, como eu falei anteriormente, ele é uma proteína. Ele é só um tipo de proteína, como qualquer outra que provém da alimentação. Como os ovos, os peixes, frango, carne vermelha.
todo tipo de proteína, eles fizeram uma proteína em pó, que é o whey protein. Na verdade, nós temos o whey que vem do leite, que é o whey protein mesmo, e tem o whey da carne, tem o whey vegano, que é de vegetais. Então, se a pessoa, por exemplo, tem uma intolerância à lactose e não pode consumir derivados de leite, ela toma um whey vegano, que vem da proteína da ervilha, do arroz. A creatina, que é o suplemento que eu, assim, sou apaixonada por esse suplemento. É um suplemento que tem a maior evidência científica com relação ao ganho de músculos, porque é um suplemento que te dá energia, que te dá força, e aí com ele você treina melhor, você melhora a sua performance no treino e, em consequência, consegue a hipertrofia. E a suplementação também de vitaminas e minerais, né, que nós temos deficiências, às vezes isso tudo a gente consegue ver pelos exames laboratoriais, né, por isso a importância também dos exames, para ver se o paciente tem deficiência em vitamina D, vitamina C, vitamina B12, todos os tipos de vitamina, zinco. Então, isso é suplementação. A gente tá suplementando vitaminas, minerais através de medicação, as mesmas proteínas e minerais que a gente consegue na alimentação através de suplementação. Todas as maneiras com orientação médica. Com certeza. Pelo amor de Deus, gente. Esquece automedicação, prescrever, você não é médico. As quantidades são individuais, cada pessoa... Depende do resultado da dos faixa exames, etária, né? Depende do sexo, depende de diversos fatores. Por exemplo, vamos dizer, multivitamínicos, né? Que a pessoa compra lá na farmácia Centro da vida. Da mulher, centro mulher, centro homem, e centro aí, idoso. Toma aquilo ali, sendo que aquilo é geral, né? A quantidade de cada vitamina presente no composto. E cada pessoa tem uma necessidade individual. Então aquilo não vai funcionar para todo mundo. Por isso que eu prefiro prescrever a fórmula magistral e a pessoa o paciente ir lá e fazer a manipulação daquele suplemento para ele, que é indicado para ele específico, individualmente. Eu vejo, por exemplo, hoje, né, acho que ficou muito evidente as pessoas terem falta da vitamina D. Porque a vitamina D ela é sintetizada através do sol, né? Então você tem que estar tomando sol todos os dias. E a gente vê hoje, é muito comum, como a gente estava conversando antes, as crianças dentro de casa, né, no ar-condicionado, computador, telas, e não vão para a rua, não pegam sol. Não estão num ambiente expostos à luz solar. E por isso tem falta de vitamina D. E as pessoas não entendem como isso é importante, assim, né? Meu filho adora ficar lá no jogo do videogame. Mas, gente, pelo amor de Deus, ele precisa brincar ali, né? E hoje todo mundo é uma falta mundial de vitamina D. Sim, a vitamina D é importantíssima para a imunidade, de uma forma geral. A gente descobriu isso com o Covid, né? Que você pode perceber que a grande maioria das pessoas que tinham uma vida mais saudável, ou seja, tinham a vitamina D alta, tinham a imunidade melhor, nem sequer pegaram. Eu não tive Covid. Então, assim, e é muito comum entre as pessoas que eu conheço, né? Atletas e pessoas que vivem essa vida mais saudável, de não ter pego o Covid. Mesmo estando em ambientes, não ficaram totalmente exclusos, isolados. E mesmo assim não pegaram. Hoje, né, a gente tem vários diagnósticos nos adolescentes, né? Hoje em dia se fala muito na questão da ansiedade, da depressão, da falta de atenção, déficit de atenção. Como a alimentação interfere, tem os resultados, que realmente são resultados dados pelos médicos, né, e autodiagnóstico também. Mas eu vou esquecer o autodiagnóstico. Vamos levar nas questões que realmente são diagnosticadas e são verdadeiras. A gente vê que hoje, você falou aí da pandemia, né? A gente viu que depois da pandemia, principalmente depois da pandemia, veio o transtorno de ansiedade de forma muito gradual. Generalizada. E aí, hoje, assim, como a alimentação interfere nesses aspectos, né? Como é que... A alimentação, ela interfere diretamente, não só nessas doenças, como qualquer tipo de doença, seja mental ou física, né? Então, assim, é de extrema importância
a alimentação saudável, o mais saudável possível, né? Então, a gente tem à nossa disponibilidade alimentos, né? Eu digo que alimentos que vêm da terra, que são alimentos naturais, que você colhe. Então, assim, esses alimentos que têm vitaminas, minerais, que vão ser cofatores para enzimas e para processos do nosso organismo, né? Para o nosso organismo funcionar de forma plena. Se você não está consumindo esses alimentos, uma hora ou outra o seu organismo vai dar algum problema, vai parar de funcionar da maneira correta e vai desencadear esses processos de doença, seja a ansiedade, seja a depressão ou qualquer outro. Eu vejo também assim, por exemplo, são duas coisas que a gente, principalmente carioca, faz muito uso. Açaí, né? Os adolescentes, então, gente, agora eu vejo que tem aqueles açaís que tem confete. O problema é o que vai no açaí, não é o açaí. O leitinho, aí tem não sei o quê. Açaí é super saudável, açaí é maravilhoso, assim, a quantidade de antioxidantes que possui o fruto, mas o problema é o que você acompanha no açaí. Então, assim, é o que torna ele muito calórico e não tão saudável, porque se você coloca um monte de coisa ali, né, confete, paçoca, e aí ele se torna muito calórico, né, porque ele já é um alimento calórico, rico em carboidrato, rico em gordura. Então, ele já é um alimento por si só calórico, ele se torna uma bomba calórica e ainda não saudável, porque você está associando essas outras coisas industrializadas, né, repletas de açúcar, normalmente, que são, né, coisas açucaradas, que aí não torna o alimento não tão saudável e um alimento problemático, né, que eu costumo receber muito isso. Mas açaí pode? Pode, o açaí puro, né, de preferência sem xarope de guaraná, porque o xarope é puro açúcar. Então, assim, você pode bater com fruta, com uma tâmara, com mel, com banana, até com whey protein, fica maravilhoso com whey protein e fica uma refeição completa, né? Que aí você junta o carboidrato, a gordura da fruta com o whey protein, que é proteína, e faz uma refeição completa. Excelente, um excelente lanche ou enfim. E a gente vê também hoje, né? Com todas as evoluções da vida, a gente vê que hoje o sorvete, ele tem gordura hidrogenada, tem açúcar demais. Sempre optar pelo né? mais natural possível, né? Eu acho que também hoje a gente tem à nossa disposição muitos alimentos mais saudáveis. A gente tem sorvetes, gelatos que são só da fruta, né? A gente tem sem açúcar, a gente tem muitas opções hoje no mercado de coisas assim, desses alimentos que são considerados não saudáveis, mas que se tornaram saudáveis pela forma de preparo deles, né? E eu, por exemplo, hoje eu sinto muita diferença quando tomo aqueles sorvetes antigos que a gente sempre a vida inteira tomou, e hoje a gente começa a perceber essa diferença, Sim. né? Gente, é muito interessante. Sim, assim, até um sorvete com açúcar mesmo, um gelato, que normalmente é uma sobremesa que tem açúcar, mas para você consumir esporadicamente não há problema nenhum. O problema é você estar todo dia... É a rotina, né? Botar aquilo ali na sua... o exagero, entendeu? Na sua alimentação diária, Exatamente. né? Outra coisa que eu vejo também, assim, vamos dizer, né? O cachorro-quente, a salsicha, ela já não é Não, coisas adequada assim que você... de forma alguma. Olha, eu sou uma nutricionista completamente anti-restrição alimentar. Mas coisas que você deve excluir da sua vida para sempre é embutido. Todo tipo de embutido. Né? Faz uma coisa muito que faz mal. muito mal, né? Tem muito conservante, muita substância cancerígena, inclusive. Então, é o tipo de alimento que eu não consumo de jeito nenhum. E olha aí, eu consumo açúcar, eu consumo carboidrato, farinha branca, como pão todos os dias, mas tem certas coisas que realmente, né? Aí não, isso aí não é questão de você fazer Exatamente, restrição igual álcool alimentar. em excesso. Faz mal à faz mal. saúde, pronto. Outra coisa assim que... Não, e hoje também, o que eu ia falar era tipo o açaí, né? O cachorro-quente, ele também tem cachorro-quente que vem com purê, Batata né? Purê de
Aí eu falo, gente, como Aqueles é que é dogão, isso? né? Cheio de coisa em cima. As crianças falam o podrão. Podrão. E podrão mesmo, né? Outra coisa, assim, que eu vejo, assim, as crianças terem muito acesso é o suco de caixinha. Suco de caixinha é um outro problemático também, porque ali tem muitos... Além de ter muito açúcar na composição desses sucos, né? Eles também têm muitos aditivos. Então, assim, quer tomar um suco? Toma um suco natural da fruta. E assim, eu diria que nem é para ficar tomando suco da fruta todos os dias, toda hora. É para comer a fruta, porque a fruta ela tem fibras. Quando você faz o suco, você retira as fibras da fruta. E para fazer um suco, um copo de suco de laranja, por exemplo, você usa o quê? Umas 6 laranjas. Então você aumenta muito a caloria. Calorias líquidas você não percebe, não te dá saciedade. Se você comer a fruta, você vai ficar muito mais saciado do que se você beber o suco. Não é que, Marcela, mas eu não posso tomar nenhum suco? Pode, mas vamos tomar esporadicamente, não, vamos comer a fruta, né? É muito melhor. O suco vamos dizer, da caixinha para garrafa de vidro, as substâncias... Sempre lê o rótulo, sempre lê os ingredientes. Existem sucos de garrafa, por exemplo, o suco de uva integral, que é somente uva. Então, sempre lê o rótulo, os ingredientes, a parte dos ingredientes, é muito importante. Eu sempre indico isso para minhas pacientes, para elas estarem sempre no mercado, lendo o rótulo dos produtos. A parte de ingredientes é o mais importante. Sempre os 3 primeiros ingredientes são o que mais tem no produto. Então, se você vê lá, primeiro ou segundo ingrediente ou terceiro, açúcar, não compra esse produto. Porque ele é lotado de açúcar. Entendeu? Agora, se ele tá lá no último, tem pouquíssimo. Então, sempre opta por esse produto. A gente ouve hoje dizer que o açúcar é a droga do alimento. Da alimentação. Eu não gosto dessa comparação. Faz até uma coisa bem radical, né? Eu não gosto dessa comparação. Eu acho que, assim, tudo é a forma com que você... Não é o alimento em si, né? É a forma como você consome esse alimento, a quantidade de vezes que você consome esse alimento. Então, assim, não é o que você come, é como você come, com que frequência você come. É muito mais importante do que o que. Então, assim, tudo é você ter equilíbrio e moderação. Porque o açúcar, ele faz parte da nossa civilização desde os primórdios, né? Sempre esteve à mesa. Então, assim, por exemplo, num evento agora, né, de Natal, de Ano Novo, onde você está presente com a sua família, aí você vai, a sua avó fez um bolo, e porque tem açúcar você não vai poder comer? Não faz sentido. Agora, você não vai comer o bolo inteiro. Né? Aí é o excesso, né? Como tudo na vida da gente. Até mesmo quando você tem uma vida muito... Vamos dizer, se você tem aquela preocupação em excesso... Não, eu não posso passar de 10 horas. Se eu passar de 10 horas, eu não consigo dormir. Aquilo ali um dia vai entrar na sua cabeça de maneira que, se chegar às 10h30, você não vai passar a noite em claro porque você fugiu da sua rotina. Então, acho assim, né, que tudo em excesso... Tem que ter uma certa flexibilidade. Né? Tudo tem que ser mais flexível. Marcela, você, quando a gente iniciou aqui a nossa conversa, né, você falou ali, você tinha feito já uma faculdade, Direito, aí você foi ser DJ, que você também precisou mergulhar, né, se aprofundar nos estudos. Dali você resolveu radicalmente outro curso, que foi a nutrição, e hoje você faz a gente pode dizer que a educação física seja uma complementação da nutrição. Isso. Mas foram vários momentos, várias etapas na sua vida. A gente pode até, vamos falar, dividindo em 4, assim, né? Uhum. Mas sempre no foco e na importância do estudo, do conhecimento. Hoje, nossos alunos são preparados para o mercado de trabalho e a gente quer mostrar para eles que, independente deles estarem preparados para o mercado lá com seus 19, 20 anos, né, 18, 19, 20 anos, eles precisam ter essa percepção de que o crescimento pessoal ele vem com a base no estudo.
Com certeza, com certeza. Eu sempre tive esse pensamento e eu acho que nessa vida a gente está aqui para aprender, a gente segue aprendendo todos os dias, né? Seja num curso ou seja com outra pessoa. Eu tô aqui hoje aprendendo com você, você está aprendendo comigo, né? A gente vive de trocas. Eu acho que a gente não pode parar de estudar nunca, por exemplo. Eu acho que a pessoa com 18, 19 anos, ela é muito nova e talvez ela ainda não saiba realmente o que ela quer da vida. Eu acho que na vida a gente tem que encontrar um propósito, né? Pra gente encontrar a felicidade plena, a gente tem que encontrar um propósito. E você vê, eu com 33 anos, fui fazer nutrição, fiquei meio assim, tipo, faço ou não faço? Já tô velha pra fazer uma faculdade. Então, assim, eu acho que isso deve passar na cabeça de muitos adultos, pessoas adultas, né, que de repente já tiveram uma profissão e não estão felizes na profissão e querem mudar de profissão. O conselho que eu dou é mude. Porque, assim, a gente nunca tá velho pra nada. Eu acho que pra aprender, a gente aprende todos os dias. E eu, com 33 anos, comecei a nutrição e foi aonde eu encontrei o meu propósito de vida. Eu costumo dizer que eu sou uma Marcela antes da nutrição e outra Marcela depois da nutrição. Quem me conheceu antes tem que ser reapresentado, porque eu realmente sou outra pessoa. Então, assim, como isso é bacana. E aí, eu, não satisfeita em ter encontrado o meu propósito na nutrição, eu tô sempre procurando melhorar, né? Ser uma profissional melhor, uma pessoa melhor, para poder atender melhor os meus pacientes e seguir o meu propósito de vida. Então, assim, fui fazer a faculdade de Educação Física para aliar a atividade física à alimentação e poder, né, ter um atendimento mais completo para os meus pacientes. Faço 2 pós-graduações. Gente, Faço barata, uma pós-graduação em nutrição esportiva e estética, uma pós-graduação em comportamento alimentar e coaching nutricional. E pretendo continuar fazendo vários. Eu faço vários cursos também concomitantemente, participo de congressos. Eu amo aprender. Principalmente, eu acho que quando você encontra o seu propósito e quando você ama o que você faz, quando você encontra uma área que você aprende a amar, igual eu amo a área de saúde, que é a nutrição, a atividade física, o estudo se torna um prazer. Então, assim, você precisa encontrar algo que te motive a estudar. Porque o estudo não é para ser um peso, né? É para você estudar aquilo que você gosta. E quando você está estudando também, você está exercitando o seu cérebro, né? Com certeza. É o exercício do cérebro, com certeza. né? E isso evita, né, doenças como Alzheimer, por exemplo, né, que é super comum hoje em dia e tá mais do que comprovado que você se mantendo ativo, você lendo sempre, né? Hoje a leitura ela tá muito em baixa, assim, as pessoas pararam de ler, né? E como que é importante você estar exercitando o cérebro para evitar esse tipo de doença cognitiva, né? Demência, Alzheimer, futuramente. Fazendo uma análise, assim, né, do nosso bate-papo. Vida saudável é alimentação e atividade física. É alimentação, atividade física, sono e manejo de estresse. Eu acho que são 4 pilares assim importantíssimos que devem ser aliados para que você tenha uma saúde plena, tenha uma longevidade e que tenha um bem-estar mesmo, uma qualidade de vida melhor. Você falou agora de um foco que é muito importante, né? Hoje o mundo está estressado. Como você trabalhar o estresse também, né? Sim. É importante. É muito importante. Atividades como yoga, meditação, são muito importantes. Relaxamento, muito né? importantes. As pessoas não dão a devida importância, mas faz total diferença no restante da saúde e qualidade de vida dela no geral. Assim, eu acordo todos os dias, a primeira coisa que eu faço é uma meditação. Não deixo de fazer nenhum dia porque eu vejo que aquilo ali melhora o meu dia de forma geral. Melhora o meu foco, minha concentração. Então, assim, as pessoas elas não respiram mais. Como que é importante a respiração, né? E a meditação trabalha isso, trabalha a respiração. As pessoas elas têm a respiração curta. Elas não sabem mais respirar. Uhum. E a respiração é muito importante para a saúde também. O quanto as coisas vão se encaixando, né? Porque o organismo da gente, realmente, ele é uma máquina que precisa ter os seus estímulos corretos, né? Estar bem
como se diz, consolidado nas suas bases, para que a gente possa crescer e evoluir, Sim. né? E isso tudo tem que ser desde pequenininha, de pequeno que a gente aprende, né? Quando a gente está agora... ter constância nos hábitos, né? Então, assim, como tudo, seja para você fazer uma dieta, porque você quer melhorar o seu corpo, ou para ter uma saúde e longevidade a longo prazo, né? Você precisa ter constância nos seus hábitos. Não adianta você fazer por um período e retomar o comportamento antigo. E aí a gente volta naquele, né? A constância de propósito exige disciplina, foco e determinação. E tá tudo interligado, né? Tudo um conjunto, né? A gente não o ser humano, ele não é só. Exatamente. Ele tem vários aspectos que ele precisa trabalhar. Bom, a gente está chegando agora, gente, no final assim, do nosso bate-papo, da nossa conversa. Espero que sim, que tenha sido de muita valia para todos, alunos, familiares, responsáveis, professores, todos nós, né, da comunidade escolar, que a gente aproveite bastante esse assunto, esse bate-papo, que nos move o dia a dia. Marcela, o que você deixaria assim, de uma mensagem final, ou um conselho, uma orientação para o nosso público? Eu acho que o meu conselho é para você cuidar da saúde desde sempre, né? Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde mental, da sua saúde física, porque isso é tudo que você tem e é o que vai te levar a atingir todos os seus objetivos, suas expectativas, né? Suas metas, seus planos. Você precisa estar saudável para que você consiga alcançar qualquer coisa na sua vida. Então é muito importante, né? Você ter uma alimentação correta, você praticar atividade física, você dormir bem, você ter esse manejo de estresse, essa consciência, né? É muito importante para que você alcance todos os seus planos e objetivos aí na vida. Muito obrigada, Marcela. Nada, obrigada a vocês. Ficou assim bem registrado aqui com a gente, né? Agora nesse bate-papo, o seu corpo é sua morada e a gente precisa cuidar, né? A gente precisa se cuidar, né? Se preocupar conosco mesmo, né? O que eu posso fazer para mim para ter uma vida melhor? Então aproveite bastante agora. Dia 1º de janeiro, a virada do ano. Vira o ano, tá todo mundo animado. Não é? Tá todo mundo assim, agora eu consigo. Aquela renovação, né? Já começa com a Mega Sena da virada, que todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai ficar muito saudável, mas para isso fazer diferente, né? Se você faz o que você está acostumado a fazer todos os dias, você terá os mesmos resultados. Isso mesmo. Então, assim, para a gente mudar, a gente precisa querer e a gente mudar de comportamento, eu sempre falo isso. Mudar o comportamento, mudar a atitude, mudar a sua postura diante da vida, né? Se você não mudar, nada muda. É isso aí. Então, vamos um convite à mudança, que venha 2024 aí arrebentando. E, Marcela, mais uma vez, muito obrigada. Nossa conversa foi assim, ótimo. Foi uma delícia, o bate-papo assim que é muito aprendizado, né? Sim. A gente é muita troca de conhecimento, de experiência, e a gente precisa realmente se conscientizar. Vou tentar. Vou prometer, né? Agora para 24 também mudar. Coloca como meta. Meta. Vamos para a mudança. Então, muito obrigada mais uma vez a todos vocês e até 2024.